Irmãos, muito bom dia. Estamos aqui na igreja, domingo de manhã, momento que estaremos preparando o início da nossa escola dominical. Os irmãos podem notar, esse é o salão do nosso templo, está vazio e vai continuar assim durante esse dia, por conta dos cuidados que devemos tomar. No entanto, o templo está assim. Mas a igreja, não. A eclésia, não. Aqueles que são chamados por Deus e entregues a Jesus Cristo, estão cheios do Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo que nos sustenta, nos conforta, nos consola, nos convence, nos ensina. E nós vamos orar nesse momento, recorrendo ao nosso Deus para que continue nos ensinando. Eterno Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra, edifica, fortaleça, Senhor Deus, exorte, ó Pai, corrige-nos, para que continuamente tenhamos o desejo em nosso coração de fazermos a Tua vontade, confiados, ó Pai, no Teu cuidado em nossas vidas, sobre a vida da igreja. Abençoe a todos aqueles que têm acompanhado esses estudos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu gostaria de deixar um texto no livro de Deuteronômio, a segunda proclamação da lei, capítulo 29, versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 6, possivelmente outros versículos dentro desse capítulo. Diz assim o texto da palavra de Deus: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto, e não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comeste, nem bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é rica em nos ensinar a respeito da aliança feita por Deus com o seu povo. Desde os primeiros pais, passando pela reafirmação da aliança com Noé, com Abrão, com Moisés, com Davi, até chegarmos em Jesus Cristo. No momento da ceia ele diz: este é o cálice da nova aliança. E a aliança é um pacto, é um contrato, é um tratado em que Deus se coloca como o Senhor das nossas vidas, o cuidador, o mantenedor, o Deus da providência, o Deus que dá salvação, o Deus que sustenta. E a outra parte, os seus filhos, o povo do Senhor, se dispõe a segui-lo, obedecê-lo de maneira humilde, como servos desse Deus. Nesse momento desse texto aqui, novamente esta aliança é exposta diante daquela geração nascida, crescida ali na peregrinação de 40 anos no deserto. E algumas questões então me chamam a atenção aqui.
O versículo 2 vai dizer: chamou Moisés a todo o Israel, todo o povo de Deus. Israel aqui não é uma pessoa, Israel diz respeito à nação, ao povo escolhido. E vai dizer: vocês têm visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. A mensagem de Moisés para o povo aqui é que esse Deus que dentro da aliança dispôs-se a salvar da escravidão, Ele realizou, e vocês viram tudo o que Ele fez a todos os seus servos e a toda a sua terra. Versículo 3: as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. O cuidado de Deus, a providência do Senhor, não é algo simplesmente abstrato no campo das ideias, mas é patente, visível, mensurável, observável. É o Deus que age em favor do seu povo. No entanto, esse mesmo povo, se recorrermos aqui ao livro de Êxodo, você vai perceber que mesmo Deus agindo de maneira maravilhosa no cuidado, no sustento, na salvação, na libertação daquele povo, ainda assim o povo vacilava na sua determinação, no seu coração. Quantas e quantas vezes o povo reclamava, recriminava, murmurava. Uma hora era falta de água, outra hora era falta de carne. E Deus a todo momento e todo instante sustentando e provendo ao povo tudo o que era necessário. O versículo 3 vai dizer que o coração do povo não entendia. É interessante, João Calvino, comentando esse versículo, ele vai dizer que o povo se comportava como uma pessoa embriagada, já entregue ali a letargia, a sonolência, mas que de vez em quando dá um espasmo e abre os olhos e olha ao redor. Assim era o povo, de quando em vez se despertava por conta dos milagres, por conta da mão de Deus agindo em seu favor, mas muito breve já caía novamente em letargia, e já entrava novamente na reclamação, na murmuração. Assim era o povo. E vai dizer aqui: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Foi Deus que conduziu desde o primeiro instante ao enviar Moisés a Faraó, dizer: deixa ir o meu povo para adorar no deserto. É desde o primeiro momento Deus que conduz até as margens do Mar Vermelho, tendo o exército às costas. O povo Deus foi o condutor do povo. Deus é que conduz a vida do seu povo dentro desse aspecto da aliança, desse contrato, pacto. Deus cuida, dirige, conduz o seu povo. Ele vai dizer aqui de maneira muito interessante que as vestes não se envelheceram, versículo 5. Ou seja, de maneira visível, palpável, provável, Deus sustenta, guarda, cuida, mantém. E é interessante, eu acho aqui, o versículo vai dizer que a sandália não se desgastava. Ou seja, esse cuidado que o Senhor tem com a nossa vida implica em continuarmos caminhando. Nós somos peregrinos nessa terra. Mas quantas vezes nós mesmos esquecemos do cuidado, da providência de Deus e caímos em tristeza, em reclamação, em medo, angústia, ansiedade,
esquecendo dessa aliança que Deus estabelece com o seu povo. No entanto, essa aliança requer também a contrapartida. Nós vemos aqui o versículo 6, pão não comeste e não bebesse vinho nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Esse povo que é cuidado pelo Senhor tem que se comportar como de fato e de verdade povo de Deus. A palavra do Senhor diz que sem santificação não há como agradar ao Senhor. Mesmo o povo de Deus se afastava da adoração ao Senhor, se comportava como os povos pagãos da terra. E em algum momento o profeta vai dizer que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. O versículo 12 vai dizer: para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus fez contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança implica em Deus que cuida de nós e um povo que pertence a Ele. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns versículos aqui. Versículo 18: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir ao deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ou seja, Deus queria um povo que se comportasse de modo separado mesmo, que não copiasse os modelos, as maneiras, os jeitos, os vícios, os desvios dos povos da terra de Canaã. Dentro desse aspecto, eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte: cremos um Deus que cuida de nós, que é fiel à sua aliança que Ele mesmo estabeleceu. Ele vai dizer aqui, a aliança que Ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, e agora estava reafirmando essa aliança com o seu povo. Deus é fiel a essa aliança, Ele cuida. As roupas não se desgastavam, a sandália não se desgastava. O povo viu os milagres, as maravilhas. No entanto, muitas vezes o coração estava trancado, fechado, bloqueado ao aprendizado, em entender que aquilo era a providência divina. Esse é um aspecto da aliança. Existe o outro aspecto, aquele que requer de nós a obediência, o cuidado em olhar a palavra do Senhor e querer, em desejar e ansiar, viver para agradar a Deus. Temos hoje a ideia de santidade vista de uma forma muitas vezes negativa. Santidade quase que vira um insulto para muitas pessoas. Aquela pessoa está se fazendo de santa. Nós devemos esquecer esse tom pejorativo que o mundo coloca nesse termo e entender que, em primeiro lugar, santo é aquele povo que é separado por Deus. Santo não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com legalismo, não tem nada a ver com imposição de usos e costumes. Santo, em primeiro lugar, é entender que se pertence a Deus e é cuidado por Deus, e dessa forma desejar viver para agradar a Deus, afastar-se daquilo que o Senhor não aprova e amar as coisas que Deus aprova, viver de modo digno da vocação, como Paulo vai ensinar mais à frente.
nesse momento em que não podemos nos reunir como igreja aqui, como tem sido a nossa vida como filhos de Deus? Qual tem sido a nossa contrapartida agora? Para muitos, quem sabe, vir ao templo não passava de mais um ritual, mais um costume. Talvez algo feito até mesmo de maneira forçada. E que por conta disso, não estar no templo não esteja fazendo tanta diferença. Porque agora exige-se de nós, povo de Deus, viver de acordo com essa palavra, mesmo na nossa casa, mesmo no trabalho, mesmo nas ruas, mesmo na vizinhança, mesmo com o trato com as pessoas, no modo de falar, de conversar, de reagir aos problemas, situações, aflições, pressões da vida. Será que temos sido povo de Deus, povo santo nesses momentos? É claro, temos certeza absoluta da necessidade de nos reunirmos como povo de Deus aqui. Ali o Senhor ordena a bênção, diz a palavra, quando o povo está reunido. Quão bom e agradável isso, o corpo de Cristo reunido para glorificar o Senhor. Mas aqueles que vinham apenas pro forma, continuarão assim, longe do templo. Essa aliança feita com Deus, feita por Deus conosco, implica em buscarmos agradar o Senhor. Não é apenas pedir ao Senhor: Deus, não permita que a minha roupa se desmanche, se desfaça, não permita que as minhas sandálias. Deus provê, dá o alimento, dá o sustento, o emprego, como se Deus apenas fosse um fornecedor de coisas, mas olhar para a nossa vida também como povo de Deus. Pedro vai dizer: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Esse é o caminho que encontramos no texto para pensar, refletir e concluir no dia de hoje a necessidade que temos de buscar ao Senhor em todo o tempo, mas também de viver para agradar a Deus. Abandonar as práticas que Ele não aprova e abraçar tudo aquilo que Deus ama. Versículo 21 vai dizer: o Senhor os separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo as maldições da aliança escritas no livro da lei. A aliança implica em juízo para os ímpios. Portanto, nós precisamos ter a convicção de um Deus que cuida, de um Deus que ampara, sustenta, dirige, guia, mas também que nós precisamos viver de acordo com a vontade dEle. Viver de acordo com a vontade do Senhor é aprender dEle. É compreender e entender que o próprio Deus nos leva até Jesus. Jesus Cristo vai dizer que nenhum daqueles que o Pai dá para Ele, Ele vai lançar fora. Que Deus te abençoe e guarde. Pense nesses dois aspectos então. Deus da aliança, que salva, liberta, sustenta. Esse sustento é visível, é palpável, mas também que requer de nós viver de acordo com a vontade dEle. Sede santos, porque eu sou santo. Não significa, não implica
dizer novamente, vou reafirmar isso, em orgulho espiritual, em farisaísmo, em legalismo, em querer ser melhor do que os outros, de forma alguma, muitíssimo ao contrário. Mas é compreender que pertencemos ao Senhor. Ele é o nosso dono e é a vontade dele que deve prevalecer nas nossas vidas. Que em breve possamos estar aqui com a igreja novamente, com os bancos repletos de adoradores, igreja santa disposta a louvar, adorar e bendizer ao nosso Deus. Que Deus abençoe e guarde a sua vida, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo, reserve esse domingo para glorificar ao Senhor, para adorar a Deus, para aprender dele. Que você seja abençoado, cuidado, guardado por esse Deus em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.